E aí, gente, chegamos para a nossa entrevista parte 2. Agora com um convidado não muito especial. Brincadeiras à parte, já vou apresentar ele, só vou falar para vocês o meu novo fundo, porque não posso usar o meu local de trabalho, tá? A minha área, vocês vão entender agora por quê. Com o nosso entrevistado do dia. Giamone! Eu mutei ele, gente. Vou desmutar. Agora sim, pode falar. Simpatia, né? Com o convidado mais especial de todos. Ai, ai. Gente, para quem não sabe, acho que poucas pessoas que me conhecem e não conhecem o Jean, né? Ele é meu irmão leonino, tá? Então, eu posso falar o que eu quiser, que ele vai sempre se achar a pessoa. Mas, enfim, o foco não é esse, tá? Da nossa entrevista. Ele vai fazer a apresentaçãozinha básica dele, vai falar com quem ele trabalha, a idade, essas coisinhas, e depois a gente vai para as perguntinhas. Com o que eu trabalho pode demorar 1 hora ou precisa ser rápido? Resumindo, só fala pontual assim, trabalha com isso e aquilo, pronto. Ah, tá bom. Eu sou profissional de educação física, eu me formei em 2011, na licenciatura 2013 no bacharelado. Trabalho com turmas de karatê, tanto em colégios quanto em academia. Ainda sou professor de educação física nas escolas e trabalho também como personal, principalmente focado para atletas, né? Tô passada, ele conseguiu resumir. Pra quem também não conhece o Jean, o bichão fala, viu? Eita. Vamos lá. Bom, então, resumindo aí, né, a profissão dele, então, o nosso foco agora vai ser educação física. Eu vou fazer primeiro umas perguntinhas bases sobre o nosso tema principal. A gente vai falar sobre aulas de karatê e o foco, né, nessa relação agora atual da nossa situação de pandemia, né? Então, como está sendo as aulas e tudo mais. Então, primeiro, agora tudo que eu for falar de profissão é sobre karatê, tá? Sobre dar aulas de karatê. Então, por que que você escolheu trabalhar com isso? Ou você não escolheu? Aí é difícil, aí é difícil. Eu decidi que eu ia fazer educação física na faculdade, eu tinha 12 anos. E bem antes disso, eu já decidi que eu queria ser professor de karatê. Mas eu não sei te dizer a época. Assim, o motivo, eu acredito até que seja meio fácil, assim, apesar de eu, de eu ter sido muito. Até hoje eu sou meio tímido, eu falo bastante quando eu consigo me soltar, né? Mas ainda sou meio tímido. E quando eu era mais novo, então, nossa senhora, era um absurdo. Mas eu sempre achei legal é, a parte dos estudos. Eu era bem nerd na escola, assim, e no karatê, apesar de ser bem ruim, eu era muito aplicado, eu sempre treinava em casa, tal, então eu tinha o maior respeito pelos professores, assim, eu achava, meu, uma profissão, assim, que eu endeusava, sempre endeusei professores. E quando eu comecei a fazer karatê, depois de um início ali conturbado, né, tinha muita corrida e eu era gordinho, então não bateu muito, é, aí eu encontrei no meu professor de karatê aí o deus dos deuses, né? Meu, o cara é forte, o cara manda em todo mundo, o cara é campeão de tudo. Todo mundo respeita o cara, eu quero ser igual a ele. Eu quero ser assim também quando eu for adulto. E acho que foi mais isso, assim, com relação ao karatê. E aí a educação física, depois eu fui crescendo, fui percebendo que eu precisava disso para poder ser professor de karatê e comecei a analisar outras situações dentro da área que eu pudesse trabalhar para não depender só do karatê, né? E aí por volta de 11, 12 anos, que aí eu tomei essa decisão e deu muita dor de cabeça em casa, mas foi o que eu escolhi e tem dado muito certo. Muito bom. Agora, depois a gente vai falar sobre todos os problemas, as situações que acontecem, né? Vamos falar de coisas positivas e negativas.
Mas a perguntinha base, padrão, e depois vocês vão entender o porquê dessa pergunta, né? Porque falando agora parece que é tudo lindo e maravilhoso, né? Mas queria saber o que te motiva a continuar dando aulas de karatê, principalmente atualmente, né? Assim, eu até que não, eu me adaptei muito bem à pandemia, assim, se eu falar que eu fui super prejudicado, assim, por conta de dar aulas online, eu tô mentindo, mas com relação à educação física nas escolas, assim, que aí dá bastante diferença, né? O fato de ter um espaço como a quadra para fazer atividades e estar ali presente para cuidar da segurança dos alunos, comparado com o espaço que eles têm, a maioria em um quarto de apartamento, e sem alguém para dar o suporte, isso eu senti bastante. O karatê nem tanto, assim, tivemos que fazer algumas adaptações com relação ao espaço, mas tem muitas opções dentro do karatê, né? Então, assim, não senti que perdemos muita coisa, assim, a maioria dos alunos conseguiu até evoluir, e os que não evoluíram, eu sinto, assim, numa avaliação geral, que eles conseguiram manter o que eles tinham até a pandemia. Não sinto, tirando os que pararam, não sinto que ninguém saiu perdendo, assim. A gente conseguiu fazer uma boa manutenção, até com relação ao espaço. Quem for do Karatê que estiver assistindo, sabe o que é catar. Algumas pessoas que também não são do Karatê sabem. A gente acabou tendo que fazer catar é, só até a metade, só os 5 primeiros movimentos, e os katas de iniciante dependem muito de repetição, né? É o mesmo movimento para todos os lados 1 milhão de vezes. Então, o fato de treinar o kata de forma mais curta acabou até ajudando na memorização de alguns alunos que tinham dificuldade, acabou até ajudando. Então, eu não senti muito problema, assim. E o que me motiva é, é isso, assim, é ver hoje que eu consigo ser aquela visão que eu tinha de professor. Hoje eu sinto isso de volta de alguns alunos. Eu brigo muito para tentar fazer um trabalho muito completo, né, em todas as áreas que eu trabalho. Então, no karatê, eu não treino meus alunos para que eles sejam bons em uma coisa, né, principalmente com relação à competição. Tem muitos dojos por aí que treinam atletas de karatê. Eu trabalho com a parte da formação da pessoa, com a parte da competição, até chegar num nível altíssimo, compete tudo que tem, não tem opção de escolha, mas eu gosto disso, não interessa, vai fazer tudo. Porque uma hora você vai acabar parando. Então, você tem que ser bom em tudo. De repente, um quer virar professor, o outro quer fazer por qualidade de vida. Você tem que saber de tudo para você lá na frente, quando esse seu estímulo inicial, que normalmente é a competição, acabar, você ter um outro caminho para seguir. Eu vejo que quando você vai só para a competição, quando ela acaba, você fica sem rumo e é onde a maioria para. E eu vejo que hoje eu faço isso, eu vejo que os alunos se prendem a mim, os alunos gostam da aula, às vezes vai fazer a aula pensando, tipo, não, vamos conhecer mais uma luta. Eu vejo que os alunos se empolgam, eles compram a minha ideia, eles participam. Então, essa é a minha vontade. Acho que eu perderia a vontade de dar aula se eu percebesse que os alunos estão indo porque eles estão pagando a mensalidade, sabe? Isso, para mim, acho que seria o fim da picada. Arrasou, adorei. É, Agora uma pergunta para ser sincero, hein? Falando só sobre o karatê, em algum momento você pensou em desistir de dar aula de karatê ou de, sei lá, trabalhar só com a competição ou só com o tradicional ou com uma idade, faixa etária específica, alguma coisa do tipo? Não, eu já senti vontade de não dar mais aula num lugar específico. Aí sim, isso eu já senti por conta do lugar ou por conta dos alunos, né? Isso já deu vontade de abandonar. Alguns eu já abandonei, outros não, mas de dar aula de karatê assim, não, e especificar não, porque é algo que eu acredito, assim. Eu sinto muita dificuldade porque a minha leva treinava praticamente todo santo dia. A gente treinava de sábado, 3 treinos, treinava de domingo, desde novo. Então, eu sinto essa dificuldade. Meu, como é que eu vou fazer a mesma coisa que o meu professor fez comigo nessa idade, treinando tanto que a gente treinava, com os pais, a grande maioria tinha um pouco mais de tempo para dispor em levar a gente para o treino, levar para campeonato e tudo mais, e hoje os pais não têm mais praticamente um tempo livre para poder dar esse apoio para os filhos.
E os filhos também, por conta tem escola, meu, um monte de escola agora é manhã e tarde de aula, à noite o moleque tá cansado, aí você pega, vai dar treino todo dia, não vai dar muito certo. Então, eu fico quebrando a cabeça. Como é que eu vou fazer o mesmo processo que o meu professor fez com a gente, tendo tudo à disposição, claro, com várias dificuldades também, mas tendo mais participação, tanto dos alunos quanto dos pais, com os meus hoje, assim. Mas o meu processo é esse, é essa formação integral, porque quando a motivação, principalmente da competição, acabar, eu quero que ele tenha caminhos ainda dentro do karatê para seguir. Então, eu não pretendo trocar minha forma de trabalho de jeito nenhum, mas o que acontece é isso. Às vezes, aquele lugar, aquele tipo de aluno, ou não tem o apoio dos donos do lugar e tudo mais, às vezes dá uma vontadezinha. E já fiz já algumas situações de abandonar, sim. É bom que você falou disso. Quando eu fiz a entrevista com a Nádia também, ela explicou a situação dela um pouco diferente, né? Mas é legal mostrar para as pessoas que a gente não que a opção de desistir nunca passou na cabeça, né? A gente já pensou em, que nem você falou, né, de lugares, de sair de lugares, mas é uma coisa que você sempre quis e aí você se encontrou, você fazendo agora você percebe que realmente era isso que você queria e é, que você gosta mesmo de fazer. Então, por mais problemas que aconteçam aí, a gente sabe, né? Muita gente também conhece, mesmo não sabendo o que o Jean passa, né? As pessoas sabem como que é difícil, né? Lidar com o lugar, com os donos, os chefes, com os pais e com os alunos. E mesmo assim, não pensar em desistir, pensar sempre, né? Não, eu consigo fazer alguma coisa para mudar essa situação, ou é o lugar, vou para outro lugar, esse tipo de coisa. Isso é show de bola, porque hoje em dia tá tudo muito, ai, tá difícil, vou desistir, ai, não tô gostando, vou desistir. Então é muito legal que já na segunda entrevista falando disso e nenhum dos dois pensaram na hipótese de desistir. Show de bola. Eu acho que a desistência tem que vir depois que você tiver, e isso é muito complicado de você saber, você tiver a comprovação garantida que você fez de tudo. Se de repente chegar um momento, como eu falei, né, de repente, eu estou tentando fazer com que os meus alunos tenham a experiência que eu tive, com o tempo que hoje é bem mais apertado, com a participação que é bem mais escassa, se eu ver que eu tentei de tudo realmente, eu fiz tudo que eu podia e não deu certo, aí eu tenho que partir para outro caminho, aí não tem jeito. Mas enquanto eu não tiver certeza, e isso é o que eu falei, né? Eu tenho que fazer, não, mas a academia não me dá um suporte, mas nessa escola é difícil. Não, se eu fiz tudo que realmente era possível fazer e não der certo, aí paciência. É isso, exatamente. Sem botar, por mais que às vezes até tenha coisas que, né, os lugares poderiam fazer para facilitar, para ajudar, a gente tem que pensar em fazer o nosso primeiro lugar. E aí, se realmente tudo que a gente fizer não dá, aí parte para outra história. Minha pergunta favorita das entrevistas agora, que ainda é a nossa última pergunta padrão que vai ter para todas as entrevistas, né? Para você escolher uma situação, eu vou deixar um tempinho para escolher, porque são várias, né? Mas falando só como professor, tá? De karatê, senão vai vir muita coisa para você pensar. Uma situação pode ser a mais engraçada, a mais chata, a mais constrangedora que você já passou. Eu, Escolhe uma dessas ou uma para cada? se você tiver uma para cada, é melhor, que eu prefiro. Mas se for difícil para escolher, se você conseguir escolher uma, manda ver. Você que Não, escolhe. constrangedora tem a rodo, né? Porque na grande maioria dos casos a gente trata as coisas com os alunos em aula, principalmente os avançados, né? A gente passa as informações para eles. Na academia onde eu trabalho hoje, meus alunos, o mais novo da turma dos avançados está comigo ali há pelo menos 3, 4 anos. E já tem 14, 13 anos, assim. Os outros têm até alguns mais novos, mas que já estão há mais tempo ainda. Então, você acaba confiando, né, que as informações que você passa na aula vão chegar corretas aos pais. E o que mais acontece é pai me mandando mensagem ou me ligando depois da aula, perguntando uns negócios absurdos que você não chegou nem perto de dizer, e aí os alunos chegaram em casa falando, sei lá, às vezes você fala que vai ter uma competição no final de semana, sei lá,
e que os alunos vão ter que treinar mais pesado até que chegue, sei lá, segunda-feira a aula e até que chegue no sábado eles vão ter que treinar mais pesado. Aí o pai me liga à noite, puto da vida, porque o filho falou que agora ele vai ter que todo dia para academia treinar. Só não, mas ninguém falou isso. Ele vai ter que treinar mais pesado. Então, na academia, os dias de aula ele vai ter que treinar mais pesado, ele vai ter que treinar em casa nos dias que não tem aula na academia, mas foi isso que eu disse. Mas ele chega em casa e conta, eu não lembro de nenhuma específica, mas isso é recorrente, assim, é o tempo todo, semana sim, semana não, é um pai mandando mensagem, meu filho falou isso, isso e isso, é verdade? E nunca é, porque eles não conseguem entender o negócio, isso é muito... Acaba se tornando engraçado porque eu tenho bons relacionamentos com os pais dos alunos, então eles entendem, eles normalmente já me mandam mensagem, ainda mais depois de tanto tempo, perguntando, Jean, você falou isso aqui pro meu filho? E me manda o que o filho falou. Mas eles acabam entendendo, mas principalmente se for iniciante, você pode arrumar muita dor de cabeça com isso. Acho que situação chata, uma coisa nem foi tão sério assim, mas algo que me incomodou bastante como professor, que foi um erro até meio grave meu, mas nada muito importante, não era uma competição muito grande. O ano passado a gente foi disputar um campeonato em Piracicaba, da ACAC, mais ou menos setembro agora, e aí o meu aluno meu aluno é faixa verde, ainda é hoje, e ele foi na categoria, né, até faixa verde. E no nosso estilo de karatê, a faixa verde tem um kata, porém, na regra da WKF, esse kata só é permitido ser feito nas categorias de roxa para cima, de roxa preta. E eu acabei não me atentando que aquele campeonato seguia o regulamento exato da WKF. Não prestei atenção nisso no regulamento e acabei indicando para ele fazer o kata da faixa verde, que não era permitido. O que aconteceu? Ele fez o kata super bem, ele pegou um atleta muito bom, mas não dá para saber porque a rodada foi cancelada, porque ele fez um kata não permitido, mas muito provavelmente ele ganharia numa das primeiras competições de alto nível dele, ele passaria daquela rodada e não passou porque eu não prestei atenção no regulamento e indiquei que ele fizesse um kata que não era permitido. Então, ele entendeu, já chamei ele logo de canto, expliquei que ele ia ser classificado e que a culpa era minha, que não só eu não li o regulamento, como eu ainda reforcei que ele fizesse esse kata, e ele entendeu, foi tudo bem, não era um campeonato que valia vaga para nada grande, mas assim, foi bem chato assim, porque eu tento fazer sempre tudo direitinho, eu leio todos os regulamentos, indico os caminhos corretos para ele, e nesse dia foi minha primeira falha grande, assim, coisa que eu falei, putz, eu não podia ter acontecido. Se fosse um campeonato paulista valendo vaga para o brasileiro, podia ter feito meu aluno perder a vaga para disputar um campeonato grande por falta de ler o regulamento, sabe? Isso me incomodou bastante, assim, ficar sempre martelando. Todo evento que tem agora, eu leio 10 vezes de cabo a rabo o regulamento para não passar por isso mais. Essa situação eu Engraçada. tava, hein? Lembro bem como Oi? foi. Eu tava nessa situação e lembro bem como foi. É uma coisa que, assim, para quem não conhece, né, o esporte em si, vai achar que todo mundo lê como é que fala? Esqueci a palavra. Regulamento? Ler o regulamento, e assim, é importante ler, mas, meu, o Jean, desde os 6 anos de idade, treinando, indo para as competições, a gente já sabe algumas coisas que acontecem e deixam de acontecer, então a gente, e normalmente sempre tem, no mesmo dia, né, normalmente, de manhã, rola até digamos que é uma reunião, né, com os professores ou as pessoas das academias para repassar algumas coisas e a gente acha que está por dentro de tudo. Então, tem coisas que a gente chega nem olhar, né? E são coisas assim que não é uma coisa que, como é que eu posso dizer, que é normal de acontecer e realmente o Jean que vacilou, né? É uma coisa que ninguém esperava. Tanto que quando aconteceu, eu lembro que eu falei, ué, mas o que aconteceu? Aí o Jean me explicou, eu demorei para entender. Aí depois só caiu minha ficha de tudo que rolou, né? Então não é uma coisa que foi descaso e nada do tipo, né? É uma situação que a gente acha que tá por dentro de tudo e acabou rolando um vacilo aí. Você acaba comendo bola, porque que nem eu.
na idade dele, eu já era faixa preta. Quando ele competiu, ele estava, acho que com 13 anos. Eu me tornei faixa preta com 11. Então, quando eu comecei a competir alto rendimento, que eu tinha 10 anos, 9, 10 anos, eu já era faixa marrom, quase faixa preta. Então, eu nunca tive essa preocupação de olhar no regulamento para ver. Para mim, né, na minha lógica, se a categoria é até faixa verde, é permitido catar até faixa verde. Mas cada estilo tem sua graduação, tem sua ordem de catas, então tem que ter um padrão do regulamento. Eles estavam corretos, eles classificaram meu aluno corretamente, com base na regra, mas é um negócio que você está sujeito, é o que você falou, a gente sabe muita coisa. Então tem coisa que você fala, não, isso aí eu nem vou olhar porque eu já sei. Ou às vezes você vai ler o regulamento preocupado com algumas informações específicas e não olha outras. E agora que eu estou entrando nisso, realmente apenas como treinador, deixando de ser atleta e virando treinador, são coisas que, bobeadas assim, infelizmente vão acontecer. Tento me esforçar para que não aconteça muito, porque aí senão também eu seria um péssimo treinador, não é o que eu quero, mas tá sujeito, porque eu não passei por isso. Boa parte do que eu sei foi vivenciando como atleta. E quando eu entrei em competições desse tipo, eu já era muito mais avançado, eu já era pelo menos faixa roxa. Então, a preocupação com que o abaixo, né, que a gente fala, até faixa verde, eu nunca precisei ter. Então, são coisas que eu tenho que ficar de olho agora, são categorias que hoje é onde eu foco mais a minha atenção na leitura de regulamento, porque são coisas que eu não vivi, então eu preciso saber no regulamento, letra por letra. Situação mais engraçada agora. Faltou engraçado. Aí é Meu difícil engraçado escolher também uma, né? é o mesmo esquema do constrangedor. Toda semana tem. Eu particularmente acho muito engraçado quando os alunos fazem besteira e tem que pagar castigo. Eu me divirto bastante. E isso é recorrente, entendeu? Muito aluno que, inclusive essa semana aconteceu, o aluno chegou atrasado, estava pagando castigo, chegou outro atrasado. Aí o aluno vira para mim e fala: Ó, Jean, ele vai pagar castigo também? Aí eu me divirto dando bronca nele, aumentando o castigo dele por ser boca aberta, entendeu? Isso é divertido para nós professores, porque é um retorno, entendeu? Da pirraça que a gente escuta, é uma forma de retornar, falar, claro, ele vai pagar, só que agora ele vai pagar meio castigo, né? Porque metade do dele você vai ter que pagar porque foi boca aberta. Então a gente se diverte. Mas dos alunos em si, já teve um aluno, não vou citar nomes, mas ele provavelmente vai ver esse vídeo e vai dar risada. Um aluno meu que no meio da aula, do nada, caiu uma moeda de dentro do kimono, e eu achei melhor nem perguntar onde essa moeda estava, né? Do nada, no meio da aula, depois do aquecimento, já a gente treinando coisas específicas de karatê, me cai uma moeda. Que mais já teve de engraçado? No caso, eu dou aula para criança, toda aula é engraçada. Mas tem os alunos que tentam dar migué também. Essa semana também eu ouvi, sensei, eu não vou poder ir para aula porque meu pé está machucado. Aí o professor já conhece as peças, né? Aí eu já peguei e mandei sem nem saber, obviamente, só joguei o verde. Eu falei, engraçado, né? Porque eu já tô sabendo que hoje você vai sair pra rua para brincar, né? Mas não vai dar para ir para aula amanhã. Ele, é pior que é verdade. Eles se entregam. Aí até pra você dar bronca, às vezes é ruim. Eu falei, então, já que você vai poder ir pra rua hoje, você vai dar aula. Esse mesmo aluno, no ano passado, teve uma outra história rapidinha engraçada, que os meus alunos de karatê, né, na nossa associação toda, não podem tomar refrigerante. E aí ele sabia disso, mas ele tomava de vez em quando ainda. Agora parece que eu consegui, depois dessa que eu vou contar hoje, ele pagou um castigo bem caprichado, eu acho que eu consegui fazer com que ele parasse. Ele estuda no colégio que eu dou aula de educação física. Eu passando na frente da sala, vi que estava tendo uma festa, você já sabe quem é, né? Só que eu não vi que era a turma dele. Só passei e vi a festa e do nada eu escuto, sensei! Aí eu voltei. Quando eu abro a porta e entro, esse meu bendito aluno, com o copo de Guaraná na mão, que eu nem tinha visto, ele, sensei, eu só tô tomando refrigerante. Tá dando pra ouvir aí? Chegou a mensagem. Eu só tô tomando refrigerante porque não tem mais nada para beber, viu? Aí, o cara passou, sabe? Você já tá fazendo a besteira, mas criança é muito engraçado. Aí eu peguei na hora, eu dei risada, não consegui me conter, mas aí logo depois já fechei a cara, eu falei, bonito, então acabou a água da escola.
não tem mais água na cidade toda de Guarulhos, por isso você tem que beber refrigerante. Ele, não. Então agora você já sabe, né? Mais tarde, no mesmo dia ele tinha aula, eu falei, então mais tarde você já sabe o que vai acontecer, de castigo, né? Eu falei, pois é. E foi embora. Mas me segurando para não rir, muito engraçado. Ai, é muito bom essas coisas. Para quem não sabe, juro, vocês precisam presenciar ou fazer a aula ou assistir às aulas, porque principalmente de criança é muito bom. E não é maldoso falar isso, mas os castigos a gente se diverte muito, porque eles fazem um drama, né? Umas dores que estão sentindo. Então é tudo muito divertido. Até as coisas que era pra gente se estressar, a gente acaba achando graça, né, pelas situações, por tudo que acontece. Então, é uma vantagem aí, bem legal. Agora, perguntinhas de resposta rápida, e depois vai rolar o momento de alfinete. Ping-pong, ping-pong. Momento ping-pong, então. Rápido, hein? Resumido. É... Não. Boa, beleza, vamos para a próxima. Qual faixa etária você prefere dar aula? Não vale falar todas, não vale. De karatê, especificamente de karatê, eu prefiro os adolescentes. Todo o resto eu prefiro as crianças mais novas, porque eles são mais empenhados. No karatê eu gosto de dar aula para adolescente. E qual faixa etária mais fácil de dar aula? Você gostando ou não? Aí são as crianças de 7 a 9, 10 anos. Beleza. Qual a maior dificuldade que você sente sendo professor de crianças? Os pais. A gente vai Os alfinetar pais. já já, hein? Não, a gente já alfineta, os pais são muito complicados. A gente que segue as regras do Budô, né, no Karatê, tem muita coisa que realmente é muito diferente, né, das coisas aqui no Ocidente, né, por ser uma modalidade, uma arte marcial japonesa, que todo mundo acha super legal a cultura japonesa, né, o comportamento deles, só que é legal os outros fazendo. O que a gente traz da modalidade para tentar aplicar na nossa vida e na dos alunos, sempre tem muita resistência. Até o próprio exemplo do refrigerante, são vários casos de eu proibir o refrigerante na aula e os próprios pais em casa falam, não, mas o seu professor não está aqui vendo, pode tomar. Então, isso é bem complicado, tem muita dor de cabeça com os pais, principalmente os iniciantes, porque a gente tem que impor comportamentos, regras, que a grande maioria não aplica isso na vida. Então, alguns pais entendem como, tipo, eu estou querendo invadir a privacidade da casa dele, sabe? Que eu estou querendo mandar mais no filho dele do que ele, mas não é. São as regras ali e que tem que ser levadas para fora porque são regras de bons comportamentos. E tem pai que não aceita, e aí, né, pai que eu digo, pai e mãe, e aí dá vários problemas, tem que ter várias conversas, até o pai entender que aquilo é algo que vem por tabela com o karatê e que aquilo é muito bom para o filho dele, e ainda mais que eu não quero roubar o cargo dele, né, o poder dele da casa. Na casa é ele que comanda, mas assim, né, entre aspas, tem muita coisa que ele podia mudar, né, porque tem pai que o filho chega atrasado por culpa dos pais que não cumprem horário, tem várias coisas que o karatê também ensina que o próprio pai precisa aprender. Então, você tem que ir levando, mas isso é bem complicado. A próxima pergunta eu vou pular agora, porque você já falou dos negócios dos pais, a alfinetada vai ficar para daqui a pouco. Ele só deu uma pincelada, gente. Qual é a sua maior realização em ser professor de karatê? Ah, eu acho que, por enquanto, ainda está muito envolvido com a competição, né? Porque meus alunos são muito novos. Mas, assim, o primeiro ponto é ver que hoje os meus alunos da turma avançada, hoje a gente está com 6 na turma avançada, os guerreiros que restaram, eles também vêm aos poucos, né, moldando o caráter. São todos adolescentes, então uma fase já complicada naturalmente, e eu percebo que eu consigo facilitar isso para eles. A grande maioria deles praticamente não tem problemas com os pais numa idade onde isso tá acontecendo demais, né? Briga com pais durante a adolescência é um negócio
absurdo, e eles eu vejo que isso quase não acontece. Claro que tem os embates normais, mas eles são adolescentes participativos em casa, ajudam os pais em casa, não são crianças que não querem saber de nada, os compromissos em casa, os compromissos fora, são alunos que chegam no horário, que evitam faltar agora com a pandemia, com aulas presenciais e online. Os alunos, de repente, por algum motivo, não podem ir para aula, eles fazem aula online em casa. Então, muita coisa eu consegui passar para eles. Mas hoje, assim, o que fica mais aparente é a questão da competição. É ver isso que eu falei. Com tudo isso que eu tenho que ensinar para eles de comportamento e a parte do karatê em si, a base do karatê, a gente está começando a aflorar, a despontar alguns atletas de competição, mesmo sem essa estrutura toda que eu falei que a gente tinha antes. No meio dessa correria que a gente vive hoje, e os alunos tendo foco principal o comportamento, o desenvolvimento que o karatê promove na vida do cidadão, né, na parte humana da pessoa, eles também estão conseguindo desenvolver a competição paralelo com isso. E essa era a minha maior vontade, eu não sabia como ia acontecer. E tá fazendo, assim, isso é bem legal. Bacana. Agora as perguntinhas engraçadas. Só quem é professor ou quem é aluno vai saber dessas perguntinhas. Dessa perguntinha mais específica, né? Quantos braços um aluno de karatê tem? Ah, vixe Maria. Mais que um polvo. É absurdo, é absurdo. Fora que assim, né? Ele tem, na mente dele, ele deve ter uns 20 braços e ele nunca troca quando você manda. Aí você manda ele trocar o braço, ele mexe o corpo inteiro e mantém o braço. Eu acho que é por isso que eles se confundem na quantidade de braços. Porque se tá com a esquerda e mandou trocar, só pode ser a direita. Só que aí ele troca a perna, ele tomba a cabeça, ele dá um passo para o lado, ele muda o tamanho da base e a mão continuou. Na cabeça dele, ele deve ter trocado de mão. Aí você manda trocar de novo, ele, então eu tenho vários. Tem que dar um tempo decidir qual braço que você quer que eu ponha. Sim, isso é uma coisa que eu já descobri que é universal, né? Todo professor de karatê, professora de karatê, vai ter algum aluno assim, e não é assim, se teve um, acabou, não vai ter mais pro resto da vida. Ele sempre vem se renovando, se atualizando, mas com esse problema. Isso. Não dá. Até eu lembro, o nosso sensei falava sempre, né? Você tava lá com o braço, você fala, troca o braço. Não, com a direita na frente, é uma coisa assim. E aí você tava lá com a esquerda, ele. Com a direita na frente, troca o braço. E aí a pessoa nada, ele. A outra direita. Aí ele trocava depois de umas 3, 4 vezes repetindo tudo, né? Qual a maior dificuldade para os alunos na aula e por que é o foco? Que eu já pergunto e já respondo. E por que é o foco? Ah, tá, entendi. A concentração, né? Então, a dificuldade, primeiro, né? Passa mosquito toda hora, o ventilador não fica parado, o ventilador mexe. Então, realmente é um negócio que é incontrolável, entendeu? Não dá para você prestar atenção no catar ou no adversário que está na sua frente, que corre o risco de dar um soco na sua boca, se o ventilador mexe e faz barulho, entendeu? É muito difícil, realmente. E lá na academia que eu dou aula particularmente, tem um extra ainda, que lá é uma academia de dança, né? Então tá tocando música ainda o tempo todo. Vixe! Agora não mais, porque agora eles já pagaram tanto castigo e os novos já entram eu botando uma pilha que eles evitaram. Mas antes, quando eu comecei lá, quantas vezes eu tava falando, demonstrando movimento, quando eu olhava, tinha um aluno meu lá. Aí eu falava, não, vamos lá. E teve uma vez que eu até cheguei a levar, eu parei na porta, eles já começaram quase a chorar. Mas eu falei, não, vamos lá, você quer dançar? Então vamos lá na aula da dança, vamos lá. Peguei o aluno na mão, levei lá na sala de dança. Não, eu não quero. Então você vai voltar para a sala e vai parar de dançar? Tem que ser assim de vez em quando, porque é difícil. Eu estava ansiosa para falar sobre isso. E é sempre uma coisa, todo lugar vai ter, e sempre, e não é um ou dois, é a sala inteira. Aí você acha, né, uma pessoa ali no meio da turma que é concentrado, mas aí também não se salva, porque aí depois descobre alguma coisinha, outra coisinha, mas para a gente se divertir também, né? A graça é essa.
Agora pergunta alfinetada e depois a gente vai só para as duas últimas perguntas que deveriam ser canceladas, tá? Então, alfinetada agora. Eu ia fazer a pergunta, mas como você já respondeu, já vamos falar sobre. A pergunta era: o que é mais difícil, lidar com os pais ou com os alunos? Mas acredito que todo mundo já tenha notado que óbvio que são os pais, né? E não só para o karatê, mas vamos falar somente do karatê. Disserte sobre. Isso é muito complicado, assim. Eu tive problema com os meus pais. Primeiro que o nosso pai, né, nunca gostou que eu fizesse karatê, nunca deu o menor apoio pro karatê, assim. Depois de eu já estar bem mais velho, ele me parabenizava, tudo mais, mas assim, nunca se esforçou nem um pouco para me estimular no karatê. Minha mãe foi totalmente o oposto no karatê, porém é o que eu falei, o comportamento do japonês que tanto se endeusa e o comportamento, principalmente no Ocidente, mas que hoje já se espalhou pelo mundo todo, é sempre aquele negócio, é a malandragem, entendeu? Então, tipo, pô, isso aí é errado, mas meu filho se deu bem com isso, então tudo bem. Se outro filho se desse bem com isso e o meu fosse prejudicado, aí seria um problema. São coisas assim que são mais sérias, até coisa besta, como eu citei do refrigerante. Então, tipo, pô, todo mundo sabe que o refrigerante faz mal, é um vício, né? Que até o pessoal fala, mas você toma suco de pozinho. Eu falo, realmente, eu evito, mas eu tomo, porém eu não conheço ninguém viciado em suco de pozinho. Agora, Coca-Cola, Guaraná, Fanta, a cada duas pessoas que você olha, as duas são viciadas. Então, é diferente ainda assim. Então, é uma preocupação com isso. Além da parte física, né, que faz mal, a preocupação com o psicológico. Você depende do refrigerante para se sentir bem, sabe? Aí vira uma droga, né? E os pais sabem disso. Adultos, boa parte da vida dos adultos é tentando arrumar alimentação para não engordar, né? É aquela brincadeira, depois que casa, todo mundo engorda. Assim, a vida do adulto é tentar manter o peso ou emagrecer. E ele sabe que o refrigerante faz mal, ainda assim ele dá para o filho. Normalmente a desculpa para os pais é que, mas meu filho pediu refrigerante. Às vezes o bebê nem fala, nem sabe o que é refrigerante, mas ele põe a culpa, mas é que meu filho pediu refrigerante. E ele sabe que faz bem para o filho dele não tomar. Só que assim, tudo mais ou menos aqui, entendeu? É tudo tipo, mas pô, ele tem que se esforçar, mas mais ou menos. Ele podia não tomar refrigerante, mas de vez em quando pode. Então, essas coisas que a gente no karatê tenta tirar. Pra gente existe o certo e existe o errado. Tudo que tá no meio disso tá por errado. Então, né, é como se o círculo todo envolvesse o errado e só a borda desse círculo que é o certo. Então, o que está no meio disso é errado também. Então, são esses comportamentos que a gente tem muita dor de cabeça. Mas não pode chegar atrasado. Mas é que porque aconteceu isso. Tá, mas não pode chegar atrasado. Se eu chegar atrasado, eu que sou o professor, chegar atrasado, eu vou ter que me justificar para os pais, obviamente, é o mínimo que eu tenho que fazer, e ainda assim eu vou continuar errado. Eu vou perder parte do salário, os pais não vão gostar que eu chegue atrasado, mas meu carro, bateram no meu carro e eu atrasei 1 minuto, os pais não vão gostar. Então, porque realmente está errado. Então, assim, eu tenho que me programar para chegar mais cedo. Acidentes acontecem, problemas acontecem, mas não importa. Se você sair 3 horas antes e acontecer um problema e você atrasar 1 minuto, continua errado. Você tem uma boa justificativa para isso, mas está errado. E para os pais também é muito difícil. E como eu falei, eu tive problemas aqui. Com a minha mãe também eu tive coisas assim. Minha mãe participou mais, né? Da parte do karatê, como o nosso pai não apoiava muito e principalmente com atraso, né? Virou até piada depois no karatê, que a gente sempre atrasava, e é algo que eu primo hoje para que não aconteça, porque eu não gostava de ouvir que eu sempre chegava atrasado. E isso foi mudando. Hoje, todo mundo em casa tem essa preocupação com o horário, que não tínhamos antes. E isso faz parte da evolução. Tem que trabalhar junto, o professor, o filho, os filhos e os pais. Então, às vezes parece que é isso, é um trabalho contra. Sou eu versus os pais dos alunos. E não pode ser. Se o pai confiou o filho a mim e confia que o karatê é algo bom para o filho dele, ele tem que confiar nessas coisas. De repente, ele pode não mudar. Tem muitos pais que não veem problema e continuam tomando refrigerante. Os alunos reclamam, né? Tipo, mas é que meu pai compra. Eu falo, não, mas não importa. Seu pai não te amarra e joga o refrigerante dentro da sua boca forçadamente. Se está na geladeira, você que tem que abrir para tomar.
Então, se você segue a regra, você não vai abrir, não vai tomar, tendo ou não. Mas tem pai também que participa, fala, pô, realmente, refrigerante não faz bem, já que meu filho vai parar, eu vou ajudar ele e vou me ajudar também, eu vou parar. Então, isso leva tempo, sempre, sempre. Por mais que os pais sejam compreensivos, isso sempre leva um tempo, o pai pegar confiança, até eles não se sentirem mais como você querendo mandar mais que eles, sobrepor a eles diante do filho. Isso leva um tempo, e aí depois as coisas vão fluindo, assim. Mas no início é bem complicado. Faltas. Os pais, a maioria, não vê problema no filho faltar na aula porque tem um aniversário. Para nós, isso não existe. Não tem aniversário, não importa o que aconteça. Você tem aula, é o seu compromisso, você cumpre com o seu compromisso. Então, você vai. Alguém vai ver, mas é que eu tenho aniversário do fulano. Beleza. Vai antes ou vai depois, mas você tem que ir para aula, você tem que cumprir. Mas é meu aniversário. Comemora na aula, depois você corta um bolinho e come. Entendeu? Pra gente as coisas são assim, tem esse e tem esse. E para a maioria da sociedade, tem todo um monte de coisa que depende muito das coisas, depende se me favorece ou não, e a gente quer cortar isso. Eu quero ensinar meus alunos que, independente de quem favoreça, ou aquilo é certo ou aquilo é errado. Isso dá muita dor de cabeça. Falou tudo. Eu ia só ressaltar algumas coisinhas, mas que o Jean já falou, mas para ficar claro e ver se todo mundo entende de uma vez por todas, né? Os pais que não fazem o karatê, não praticam o karatê, não têm obrigação de não fazer, deixar de fazer coisas porque o seu filho faz karatê. Isso ninguém falou em nenhum momento e nunca vai falar. Mas o que a gente pede, né, e sempre fala e ressalta, é que vocês conseguem ajudar, né? Então, a questão do refrigerante mesmo. Aqui em casa, por exemplo, a minha mãe, ela bebe refrigerante, ela não compra direto porque só ela que bebe em casa. Então, ela não vê necessidade, ela não é uma viciada em refrigerante. Mas se ela comprasse e bebesse todo santo dia, isso não vai agora, né? Nós já formados, tudo, não vai atrapalhar. Quando é criança, pode atrapalhar, mas aí é uma coisa que a ajuda que a gente fala é na questão de, por exemplo, você pode comprar e tomar refrigerante, e aí se o menino vai querer, a menina vai querer, gente, eles vão pedir, criança vai querer, vai pedir, tem vezes que não pede, vocês que estimam, a gente sabe disso também, mas eles têm vontade das coisas, a gente tem vontade hoje em dia, imagina a criança. Então, eles vão querer, eles vão tentar, e aí, assim, argumentar. Vocês não podem proibir, né? Uma coisa que eles têm que ir criando sozinhos, né? Igual o Jean contou. Ele tem muitas histórias para falar disso, sobre refrigerante, né? Que ele bebeu água de torneira já, até para não beber refrigerante, não tinha suco no lugar. Então, assim, tem crianças e crianças, a gente sabe disso, né? Então, tem crianças que fariam igual o Jean, e tem crianças que iam beber refrigerante, tinha crianças que ia reclamar para a pessoa da festa que não tinha bebida. Então, tem crianças de todos os tipos. E aí, o que a gente consegue ajudar com isso? Esse contato, né? O certo era ser o professor e os pais serem parceiros, né? Trabalharem juntos com isso. Então, não é um mandando mais que o outro. Primeiro que assim, pai e mãe não tem como, não tem substituição, gente. É que é uma coisa diferente. Aí, pro karatê, a gente precisa seguir algumas regras específicas e algumas coisinhas que vocês fazem em casa e vice-versa. Tem algumas regras que vocês seguem também que a gente tem que se adaptar, se enquadrar, se encaixar, porque, tal, fulano faz isso, fulano faz aquilo, não gosta disso, não gosta daquilo, então a gente se adapta também aos alunos e até a rotina, né, dos pais com os seus filhos. Então, é uma ajuda, né? Então, a gente tem nossa rotina de karatê, não é a rotina que eu quero, a rotina que o Gia quer, é uma rotina, um padrão, vamos dizer assim, né? Da filosofia do karatê, da mesma forma que vocês têm da família de vocês, da casa de vocês. E aí, olha só que coisa, como seria legal, se pegasse de um e do outro e juntasse. Pronto, acabou. É só isso. Não precisa ficar, mas é porque aqui é isso, é porque aqui é aquilo. Não, gente, vamos só se ajudar, porque tem que pensar que é para o seu filho ou para sua filha, né? Você que quis colocar, ou ela que quis, ou ele que quis praticar o esporte, tanto parte competitiva quanto a parte tradicional. Então, é para o bem do seu filho. Então, não adianta você querer ficar lutando ali com o professor, porque só quem vai se prejudicar é seu filho. Porque aí vai ficar debatendo com o professor, não vai mudar nada a vida do professor nem a sua. Só o seu filho que vai ficar vendo essa indisposição dos dois,
ou tendo que ouvir uma coisa que não pode fazer lá e ali tem que fazer, e vice-versa. Então, assim, o foco é sempre, né, nos filhos, vamos dizer assim, né? Nossos alunos e para os pais, os filhos. Então, pensem nisso, o que vocês puderem fazer para ajudar os filhos de vocês, né? Então, evitar ao máximo esses conflitinhos que são coisas desnecessárias, né? Óbvio que tem coisas que acontecem que eles precisam argumentar com certeza. Mas, principalmente esse tipo de coisa que a gente está falando, que são coisas passadas e ensinadas com o karatê, vocês precisam ajudar os filhos de vocês. Principalmente a nossa situação atual, né? Que a participação de vocês é muito maior do que normalmente por conta de ainda estarmos trabalhando de forma online, onde já voltou, mas não voltou 100%, né? Então, tem tudo isso para trabalhar e a gente precisa cada vez mais da ajuda de vocês. Eu acho que é isso, né? Agora, perguntinhas frequentes que deveriam ser canceladas. Qual que é a diferença do karatê e do judô? Achei que você ia começar pela fantástica, né? Professor, você trabalha ou você só dá aula? Essa eu ia deixar por último, mas pode falar primeiro. De trabalhar, né? Ou só dar aula de karatê? Só essa. Essa daí eu levo como piada, porque eles, quando principalmente que é criança, normalmente faz essa pergunta, eles não têm essa noção, né? Eles não sabem nem o que é trabalhar. Trabalhar normalmente, né? A grande maioria das pessoas saem de casa de manhã, vão para um escritório, passam um dia inteiro no escritório, no lugar onde eles trabalham, na empresa, na fábrica, e voltam no fim da tarde. Alguns alunos veem você chegando, eu dou aula à noite na academia, ele vê eu chegando à noite na academia. Então o pessoal, pô, meu pai sai de manhã, agora à noite ele já chegou em casa e tá me trazendo para academia, e o cara tá chegando, tipo, será que ele trabalha igual meu pai, sabe? São relações assim que eu levo como piada. A outra que você tinha feito, qual que era? E o pessoal pergunta, né? Qual que é a diferença de karatê e judô? Porque são completamente iguais, né? É difícil realmente saber a diferença. Nossa, esse aí, eu acho assim, o que mais acontece na verdade é a galera vir perguntar para você como que tá, se você continua treinando e erra a modalidade. Esse é o pior. A pessoa ainda perguntar para você qual a diferença de judô e karatê, se a pessoa não sabe, ainda faz sentido. Pelo menos ela está questionando, ela vai aprender quando você explicar. Agora, vai fazer 24 anos de karatê que eu tenho em março do ano que vem. E tem gente que ainda me pergunta como é que tá o judô, como é que tá o muay thai, como é que tá o jiu-jitsu, como é que tá o boxe. Depois de todo esse tempo, a minha resposta é igual para todo mundo. Não, firme e forte, treinando diariamente. Não importa mais qual que é a modalidade que eles me perguntam, eu só confirmo se é luta ou se é, que nem hoje eu também pratico futebol americano, aí são respostas específicas. Mas se for qualquer tipo de luta, eu nem corrijo mais para karatê. É a que eles perguntaram mesmo e estou firme e forte. É isso. E a última agora é uma pergunta e comentário que acontece muito, principalmente para os pais, né? Que eles se lutam para colocar os filhos no karatê, principalmente as mulheres, né? Porque eles consideram o karatê muito agressivo. Tá rolando participação da PP. Isso tem dos dois lados. As perguntas assim são esse pensamento, né? Você tem muito porque é a imagem criada de luta, né? Artes marciais são lutas envolvidas para guerra. Porém, ali você está colocando seu filho numa aula, né? Numa prática de uma arte, para alguns de um esporte. Então, assim, claro, né? Qualquer esporte que envolva contato, tirando, sei lá, acho que talvez só natação e alguns tipos de dança, que aí você não tem contato com ninguém, qualquer outra prática que você for fazer, de esporte, assim, de arte marcial, tudo nesse universo, você corre o risco de se machucar, entendeu? Até no vôlei, que separa os dois times por uma rede, você pode tomar uma bolada do outro na cara. Então isso pode acontecer. O foco da arte marcial hoje, né, quando foi criada, sim, né, era uma luta para ser usada na guerra. O objetivo era matar outras pessoas. Todo mundo sabe que o foco não é esse. Aí o medo, mas aí meu filho vai tomar soco. Assim, se o seu pensamento se isso for um problema para você, então tranquilo, isso não é algo que vai ser um problema com o professor. Você só não põe o seu filho lá. Porque se o seu filho vai fazer uma luta,
ele vai tomar soco. Não tem como. No judô, ele vai ser jogado no chão. Não tem como. E é assim que funciona. Ele também vai fazer, ele vai bater, ele vai derrubar, e ele vai aprender como fazer isso. Então a gente treina hoje, faixa preta, treinando, a gente se bate, e na 98, não vamos dizer 100%, 98% das vezes ninguém sai machucado. Porque quem está batendo desenvolve a técnica e o controle para bater sem machucar, e quem está do outro lado também tem uma reserva de resistência que tem um limite ali, até aquele limite, que você pode tomar um soco que não vai ser, tomei um socão, me machuquei. Então isso você vai praticando com o tempo. E como eu falei, não é um problema se você não quer que o seu filho leve um soco. Põe ele em qualquer outra modalidade que não envolva soco. Põe ele para jogar futebol americano. Vai apanhar de vários outros jeitos, mas não vai ter soco. Então, tem modalidade para todo mundo. A questão é só essa, que isso envolve muito. Principalmente quando o aluno vai ficando mais velho, começa a envolver golpes na região do rosto. Aí é dor de cabeça na certa com os pais, porque, mas meu filho voltou. E assim acontece. Eu falo, uma hora, não tem como, ninguém escapa de dar um soco na cara e tomar soco na cara. Ninguém escapa. Não, é impossível você treinar karatê de verdade, treinar e praticar o karatê por um tempo, tudo, sem dar e levar um soco na cara. Você vai tomar um soco. Se você tem 20 anos de karatê e nunca tomou um soco na cara, pode esperar que ele ainda vem. E começar a treinar mais forte, porque você não está treinando direito. E se você não deu ainda, também é só esperar, porque vai chegar. Uma hora você vai errar, ou eu ia dar um soco no seu peito e você abaixou, pegou na... Vai pegar, de propósito ou sem querer, vai pegar. Tanto você batendo quanto você apanhando. Mas isso faz parte, sim. Claro, né? O professor, eu tô ali para fazer o controle, para que isso diminua a quantidade de vezes que isso aconteça, né? Se acontece toda a aula, aí é um problema. Tanto de quem está batendo quanto do professor que não consegue controlar. Mas vai acontecer. Então, por isso que tem modalidade para tudo. Tem modalidade para quem gosta de competir individualmente, tem modalidade para quem gosta de competir em equipes, tem modalidade para quem gosta de bater, tem modalidade para quem gosta de empurrar, para quem gosta de chutar, para quem gosta de arremessar, tem modalidade para tudo. Se você não gosta de contato físico, não vai. Realmente não vai, apesar de ter vários treinamentos, praticamente no mínimo metade do karatê, do treinamento de karatê, é feito individualmente ali, sem contato físico com ninguém. Numa aula de karatê, normalmente 80% da aula é sem bater e apanhar de ninguém, entendeu? É o mínimo ali, o final normalmente, a não ser um treino especial, você vai fazer o Shiai Kumite, que é a luta de competição, ou o Ryu Kumite, que é a luta com mais impacto, que aí pode vir a acontecer. Mas 80% da aula é kata, Kihon, Kihon-do, exercícios que você faz treinando sozinho, mesmo para graduados. Então, assim, não é a preocupação máxima, claro, né? Então você pensa nisso, mais um professor que oriente, que prepara a aula, que sabe os riscos que essa aula pode causar e tenta controlar eles ao máximo. E as competições, né? Se o professor levar o seu filho para competições de alto nível, né? Que tenham uma segurança também, que tenham médicos e tudo mais, você diminui muito esse risco que nunca vai chegar no zero. Agora, se você matriculou seu filho num lugar qualquer, que o professor bota luva, ou às vezes nem bota luva nos alunos, deixa eles se baterem até umas horas, campeonato, entre aspas, até quase clandestino, sem médico, com regras, aí não tem realmente, mas aí qualquer modalidade seria um risco. Hoje, ainda com a forma como a gente pratica o karatê, a forma como se compete o karatê, o risco caiu muito, 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 muito. Então, não é uma preocupação para você ter, tipo, mas se meu filho tomar um soco, primeiro, porque ele vai tomar vários, e segundo, que ele vai treinar para isso, tem todo um controle externo para que nenhuma dessas vezes que ele tomar um soco, ele tomar um golpe, seja algo preocupante, que precise de médico ou de qualquer tipo de intervenção. Tá bom, então, gente, deu para entender agora? Bom, acho que por hoje é só. Acho que a gente conseguiu falar de tudo. Foi bem mais light do que eu esperava. Achei que ia ter mais alfinetadas, mas o Jean é um homem muito. Você nem a palavra. Polido. Polido, ele é muito polido. Então, gente, palmas pro Jean primeiro. Curtam,
Comentem aí o que vocês acharam. Se vocês quiserem saber de mais coisas ou perguntar algumas coisas, manda lá também. Se tiver bastante coisa, a gente pode fazer uma outra, ou então a gente só grava videozinhos, ou até responde individual mesmo, dependendo do que for, beleza? Muito obrigada, gente. Até a próxima!